Boa noite a todos. Eu estava aqui lembrando da época que a gente fazia essas peças aqui da juventude, eu, Caio, eu fiquei encantado com a interpretação, foi fantástica, né? Diz tudo do quanto Deus é misericordioso, porque eu estava vendo a cena ali e fiquei imaginando, em outros cantos seria, sai Satanás, sai daqui. E o interessante é Deus assistindo em todos os níveis, né? O socorro que o amor infinito de Deus no nosso coração alcança a qualquer um de nós, por mais que a gente esteja equivocado, por mais que a gente esteja errado. E antes, quando eu estava lá atrás, e estava vendo a nossa irmã que fez o papel da obsessora, que depois daqui a gente vai mandar ela para a Globo, né? Eu estava dizendo a ela, esse papel é um papel que todos nós já fizemos no passado, então a gente tem dentro de nós um certo know-how de fazer papel de obsessor, porque a gente já andou aí se equivocando, achando que a justiça divina tinha que ser feita por nossas mãos, que nós é que temos que cobrar. E é todo o drama humano, toda a dificuldade humana, ela está nas nossas incompetências nas relações familiares. Tudo. A guerra é o resultado de um conjunto de famílias desfeitas que geram uma nação incompetente e que vê na outra o inimigo a ser atacado. É assim que funciona. Você admira uma sociedade como a americana, eles são muito admiráveis. Eles construíram algo fantástico. Qualquer oportunidade que a gente tem de ir lá percebe isso. Mas eles estão longe de ter famílias como nós temos. A unidade que nós temos, o carinho que nós temos e o afeto que nós temos. A maior contribuição que nós vamos dar ao mundo é a contribuição do respeito. Isso não significa dizer que nós não somos um país cheio de dificuldades e de deficiências, mas nós temos muito para ensinar. E esse aprendizado se dá, sobretudo, quando nós entendemos a família como um laboratório e como um lugar de esperança. A gente viu aqui nessa pequena esquete o ciclo, né? Em que aquele que foi abortado volta como neto para ser compensado e amado, porque aí a avó mima demais, né? Aí já ama para compensar, estraga. E o papel que cada um ocupa na economia familiar. Eu fiquei imaginando, como é que eu posso falar dessa temática hoje? Eu imaginei assim, o papel que cada um de nós ocupa. Nós, ora somos pais, ora somos filhos, ora somos marido, né? Aí você também é esposa. E então você tem um conjunto de papéis e a gente fica sempre se perguntando por que das dificuldades. Tem um discurso muito famoso do presidente John Kennedy, em que ele tem uma parte desse discurso, ela até hoje é traduzida e é muito famosa, porque era um momento complicado, em que as pessoas estavam cobrando dos Estados Unidos enquanto nação, como a gente cobra hoje do Brasil enquanto nação, né? A gente cobra segurança pública, a gente cobra melhor educação, a gente cobra uma estrutura de sociedade melhor, a gente cobra mais saúde. E aí, naquele momento em que eles estavam passando por aquela cobrança que hoje a gente faz no Brasil, o presidente Kennedy, num discurso célebre, disse assim, não se pergunte o que você pode fazer pelo seu país, o que o seu país pode fazer por você, mas pergunta o que é que você pode fazer pelo seu país. Se a gente fosse pegar essa mesma ideia e trazer para a família, a gente veria a mesma problemática. A queixa que as pessoas têm de não se sentirem amadas, de não se sentirem queridas, de dizer que a mãe não dá atenção, que o pai não dá atenção, que o marido não é bom, que o filho não presta. E sempre a gente percebe nas pessoas, no ambiente familiar, a ideia de que eu queria que fizessem por mim, eu queria que me dessem atenção, eu queria que gostassem de mim, eu queria que me amassem. E aí essa pergunta é sempre uma pergunta infantil, porque a gente está sempre atribuindo ao outro da família a culpa por nossa infelicidade. A gente está sempre querendo que os outros façam alguma coisa para só depois a gente fazer. E a gente poderia, então, mudar essa perspectiva fazendo uma pergunta relacionada ao discurso de Kennedy com a família. Não pergunte o que é que a família tem que fazer por você. Pergunte o que você pode e o que você tem feito por sua família. Porque é sempre muito fácil encontrar acusadores, né? Culpados. É sempre cômodo, inclusive. Quantas pessoas não acontecem, não melhoram de vida, porque sempre tem alguém para culpar. Um pai que não amou, um pai alcoólatra, uma mãe que não educou como deveria. Sempre culpando os outros por ineficiências que já são nossas. E é interessante que quanto mais você não gosta de alguém da sua família, mais você fica completamente igual a essa pessoa. É impressionante. Quer ver uma coisa que irrita muito meus pacientes? É depois de um ano de terapia, a pessoa se queixando de uma mãe e de um pai
E eu dizia assim, mas como você é uma cópia dessa pessoa? Eu vejo a hora o paciente nunca mais voltar. Porque é pior do que chamar o pior palavrão. Dizer que aquela pessoa que, na perspectiva dela, é a causadora de sua infelicidade, você se tornou igual a ela. E por que isso acontece? Para que a gente possa resolver. O que é reencarnar? O que é voltar ao cenário da Terra? São oportunidades repetidas que Deus nos dá para que a gente possa resolver aquilo que não foi resolvido. Então aquela ideia de, esse negócio aqui na minha família eu vou deixar para a próxima, a gente já deixou nas próximas. A gente já nasceu porque já deixou nas outras. E não vamos esquecer que tem coisas que a gente ainda tem que resolver nas outras, porque a misericórdia divina é assim. Às vezes a gente vem numa encarnação, faz tanta coisa errada que bota 10, 20, 30 para ir pagando. Ou vocês acham que uma pessoa, por exemplo, que torturou, que matou, que violentou, que estuprou, na outra encarnação ela paga tudo de uma vez? Ela não suportaria. Aliás, Elias, no Velho Testamento, o profeta Elias já dizia, não fosse as misericórdias de Deus que se renovam todos os dias, e se fosse cobrar sobre nós exatamente o que devemos, seríamos destruídos e consumidos pelo fogo. Mas Deus é misericordioso. A gente erra muito e aí Ele parcela. Veja o encantamento que as pessoas têm quando elas vão e compram uma TV bem grande em 24 prestações. Você não pode comprar à vista e não tem paciência de esperar, porque quando você for comprar daqui a 2 anos, quando você juntou, aquele modelo nem existe mais. Aí você vai numa loja, eles vão ter um lucro em cima disso, mas eles deixam você pegar a TV para casa. Se a gente se alega com uma coisinha besta dessa, imagina o que é a misericórdia de Deus nos permitindo voltar ao cenário terrestre para reconfigurar as relações, para construir novos papéis. Na leitura que Roberta fez, ela fez uma leitura em que uma das mensagens iniciais era a ideia de pessoas que têm um papel de santos nos ambientes que frequentam e em casa são déspotas. Isso também acontece, né? Você chega lá fora, todo mundo é muito amável, é muito fácil nos chamarmos aqui de irmãos, né? À noite na quinta-feira é uma convivência de 1h30, dá para chamar de irmão. Morou junto, o negócio já complica, né? As doçuras vão se perdendo. E quando a gente percebe as famílias que entram em dificuldade, os casamentos que entram em dificuldade, que geralmente terminam gerando uma dificuldade na família toda, a gente vai percebendo que é a incapacidade de cultivar pequenos gestos de doçura. Você veja, por exemplo, a incapacidade que nós, homens, esqueçam que quem está falando é temos de entender a alma feminina. Às vezes, assim, você pensa que ela quer que você volte de uma viagem com um colar da Vivare, né? Que uma vez eu parei no shopping Recife para ver a prestação de um colar e era bem baratinho. Era 12 prestação de 78 mil reais. Eu disse, minha esposa vai desencarnar e nunca vai levar um bicho desse para casa. Mas aí você imagina que é isso. E aí, se você pensar assim, que é uma coisa muito mais simples, de você ligar e dizer, eu estou vendo aqui o Mai, você não está comigo, não é a mesma coisa. Pronto, ela fica o dia todo sorrindo, né? Porque o que significa isso? Que você pensa na pessoa mesmo na ausência, que ela faz falta mesmo na ausência. São gestos tão pequenos de você perguntar como é que foi seu dia, e a gente vai se tornando indiferente, vai achando que não. Aquela pessoa que quando a gente namorava, conversava até as 4 da manhã no telefone. É assunto que não acaba mais, né? Impressionante. E depois você não consegue trocar 2 palavras enquanto janta. O que se perdeu? Aquele amigo, aquela amiga que depois virou namorado, deixou de existir? O que se perdeu nesse processo? Quais foram os ressentimentos? Tem pessoas que têm um amor imenso, mas foi deixando escombros na relação e caindo por cima desse amor. E aí não sai do casamento, chega para mim e diz, por que eu não consigo sair? Porque tem amor ainda. Não, eu acho que é dependência financeira. Não, é não. Porque quando a gente está sofrendo, a gente prefere morar debaixo da única ponte que tem em Campinas, só tem uma, né? do que ficar com uma pessoa que a gente está infeliz. É porque tem sentimento lá dentro, que a gente foi deixando os escombros virem, cobrindo, né, aquelas relações. Maridos e mulheres que podem ter uma vida perfeitamente tranquila, mas que vão minando a vida um do outro. E que poderiam parar naquela infantilidade de esperar que ela agrade você, que você agrade ela, e você toma a iniciativa. Porque Jesus ele diz coisas muito inteligentes. Quando ele diz assim, eu não vim para ser servido,
eu vim para servir, ele diz bem assim, ó, a posição daquele que me segue não é uma posição de espectador de expectativas. A posição daquele que me segue é a posição de alguém que age independente do outro reconhecer ou retribuir. Porque finalmente tem isso, quando a gente resolve agir, depois de um casamento ou de uma vida de 3, 4 anos de dificuldade, toma um passozinho e quer que o outro perdoe. Cria expectativas fantásticas. Ou então só resolve agir se o outro agir. E fica lá, 2 meninos birrentos, um de um lado, outro do outro, esperando que o outro haja. Desencarna, sem ter se amado, sem poder ter usufruído de uma relação leve. Ah, mas aí tem a questão do desejo. O desejo acabou. Tem que acabar, criatura. Tem prazo de validade tudo, inclusive o corpo. E as outras coisas? Por que acabou? Acabou mesmo o desejo? Ou você desinvestiu na pessoa? Deixou de observar, de cuidar e ficou observando os outros. Por que num dos 10 mandamentos está lá, não desejais a mulher do próximo? Era uma coisa bem simples. Toda vez que eu estou numa relação e começo a focar uma outra pessoa, naturalmente eu vou desinvestindo o meu desejo dessa pessoa para aquela outra. Mesmo que aquela não me queira, por isso que Jesus já vai dizer assim, até em pensamento você está pecando, não é no sentido que ele vai lhe condenar, por isso você está sendo idiota, porque você está tendo uma coisa que você construiu, um lar que você lançou bases, lançou âncora para suportar as marés da vida, aí você começa a olhar para o barquinho que está passando. Não perca tempo nem em olhar, porque quando você olha, você já desviou o foco da sua vida afetiva. Naturalmente, você começa a desejar aquela pessoa e deixa de desejar aquela que está com você. Isso acontece com qualquer pessoa. Por isso que no Pai Nosso, Jesus pede para que a gente peça a Deus, não me deixeis cair em tentação. Me ajuda. Às vezes, não, eu vou lá, eu consigo. Vá não, criatura. Não consegue não. Se conseguisse, né? A gente não consegue ainda. A gente tem que procurar manter a mente saudável. Aí apareceu uma pessoa no meu trabalho e começou a brincar e dar umas cantadas. Aí você vai deixando a coisa, porque tem a questão dos egos masculinos. Ele se sente, às vezes é um cara de 50, 40 anos, aí acha que, não, tá vendo, eu ainda provoco. Provoca nada. Às vezes o que você provoca é o seguinte, você já tem estabilidade financeira, a menina tem 22, ela se provoca pela sua conta bancária. Acorda. Agora aquela pessoa que começou com você lá embaixo, quando você não tinha nada, ela sim. Ela você provocou como mulher. As outras de agora, elas estão interessadas no que você pode oferecer. Mas não é como homem mais não. Acorda. Tanta vaidade. Aí destrói uma relação. Destrói uma relação é um strike afetivo. Filhos magoados, esposa magoada, família desfeita. Vai para uma relação com a menina novinha. Essas bem clássicas, né? Não dá muito tempo para vir o troco. Eu fico até esperando, né? Porque depois o que você vê é que aquela mulher, e isso é muito claro, ela descobriu uma coisa, ela consegue viver sem você. Mas você descobre uma coisa difícil para o homem. A gente não consegue viver sem uma mulher. Porque a gente é muito frágil. A gente só é forte fisicamente. Na época do mundo em que a força física determinava o poder, a gente mandava. Agora esqueçam, acabou. Vamos abrir o conceito dos direitos dos homens. Estamos sem moral nenhuma. Não é mais momento de força física, é de parceria. Aí vai lá, estou na crise. Não, eu vou fazer uma tatuagem e vou para a academia. Estou com 50 anos, eu tenho que voltar a me sentir com 20. Será que não é o momento de outras construções? Não, sabe o que é? É porque quando eu era jovem, eu tive que trabalhar muito, eu ralei muito. E eu não tive condição. E agora, poxa vida, eu estou com uma vida financeira ótima, mas eu estou casado. Como se fosse uma tragédia, né? Tanta gente querendo casar nesse mundo, a criatura reclamando. Uma vez chegou um para mim e fez assim, não, porque veja, eu tive que estudar, eu tive que ralar para poder vencer na vida. Aí eu fiz, por que tu está me falando assim como se fosse um problema isso? Não é não? Não, você fez uma escolha. Você era pobre, aí você ou estudava, ou era marginal, ou era vagabundo. Você escolheu a melhor coisa. Seus amigos que escolheram não estudar, como é que estão? Tudo ferrado. Então pronto. Você fez uma escolha. A culpa não foi da sua esposa, não. Você escolheu antes dela chegar na sua vida.
Aliás, e quando ela chegou, e tem mais um detalhe, a gente sabe muito bem disso, quando chega melhora, né? Porque orienta. E aí você começa a construir um lar. E depois vem uma crise e você quer ver a adolescência que não pôde ter, na época errada, e vem a tragédia. E desfaz um lar. Que infantilidade. Por outro lado, porque também os homens não são os únicos errados nessas histórias, a gente sabe que as mulheres também se equivocam, uma disputa. Toda essa discussão do feminino terminou ganhando uma conotação lamentavelmente equivocada. Não, eu também tenho direito à voz, e tem, claro. Mas aí começou a achar-se que a doçura da mulher era falta de personalidade. Quando, na verdade, a doçura da mulher é a arma que a mulher utiliza para dominar o casamento, deixando o homem pensar que ele que manda. Desse jeito. Vai ser assim. Claro, meu amor. Vai do jeito que você quiser. Aí de noite, meu amor, o que você acha que... Você não acha que seria melhor? É, né, meu amor? Melhor assim, né? Pronto. Do jeito que você quiser, o cara faz. Ainda mais se você pedir naquele momento. Mas que infantilidade. Aí vai para a briga. Por que não funciona? Porque o homem tem um ego de competição. Se você chega e desafia, mesmo que você esteja certo, o ego masculino ele vai para o embate. E aí, não, eu tenho personalidade. Não é isso, personalidade. Isso é falta de inteligência, de gerenciamento de afetos. Quando você entende que a formatação do masculino, porque Deus criou esse mundo, a formatação do masculino é de força e de virilidade, e a do feminino é de doçura, isso não é desvantagem, é a complementariedade. E muitas mulheres perderam a doçura. E aí a gente vê um monte de gente solitária. Eu tenho uma amiga que estava fazendo mestrado na USP, e aí ela se destacou profundamente e saiu uma bolsa para a Universidade de Harvard, a melhor universidade do mundo. Ela ligou para o noivo aqui e disse: meu amor, olha, saiu uma bolsa aqui para a Universidade de Harvard. E aí? Ele fez: olha, eu sinceramente no seu lugar não deixava de ir, não. Harvard é o sonho de consumo de qualquer pessoa que quer, como você quer, galgar espaço na universidade. Agora, como homem e seu noivo, eu não vou lhe esperar. Eu não vou ficar 4 anos esperando você voltar, não. Mas também não vou ficar com raiva de você, não. Vou lhe entender. E você vai ter que me entender também. Aí ela desligou o telefone, desesperada, foi para a professora, que tinha conseguido contato com o professor da bolsa, não sei o que, parará, e contou a história. Olha, eu sou da Paraíba, meu noivo, inclusive ele me ajuda aqui nas despesas, e eu liguei para ele, ele disse que não ia me esperar. Ela fez: minha filha, você sabe minha titulação? Sei, a senhora é sênior depois do PhD. Eu tenho publicações em várias revistas, minha filha. Olha quantos certificados, ó, foto com reitores das melhores universidades do mundo. Eu trocava tudo isso por um marido. Porque quando eu chego na minha casa, não tem um diploma desse que me escute, que me faça companhia, que pergunte como foi meu dia, nem que encha meu saco, não tem. É a solidão, é ovacionada lá fora e solitária como ser humano. Portanto, minha filha, volte para Paraíba e case. Porque a gente não dá pausa na vida afetiva, mas dá pausa na vida profissional. Depois você faz o doutorado, onde quer que você faça. E ela voltou, ela não se arrependeu. Ela tem um filho de 6 anos. Ou seja, às vezes, a gente tem que ter a maturidade de entender que tudo bem que a gente quer conquistar espaços profissionais, mas depois, se você não tiver com quem dividir isso, não tem graça nenhuma. Não tem. Eu vivia querendo viajar para dar palestra, né? Eu desde a adolescência vejo essa cor na minha cabeça. Eu também faço profissionalmente em várias empresas. E agora eu não estou mais parando. E como é que tem sido meus domingos? Em aeroportos. Tem dia que dá uma deprê. Eu amanhã vou viajar para uma cidade no sul do Pará em que eu vou levar 23 horas para chegar de avião. Você vai e volta para Paris em 23 horas. Vou fazer uma palestra no sábado à tarde, mas só tem voo de volta no domingo. Eu chego em João Pessoa na segunda de 2 da manhã. São escolhas que a gente faz. Aí eu digo, eu tenho que repensar isso, porque não é bom ficar o final de semana sem minha esposa perto de mim. O telefone não substitui. Não cola. Você imaginou eu em Canaã, né,
Canaã dos Carajás é o nome da cidade. Canaã dos Carajás, domingo ouvindo Faustão sozinho. Se eu não fosse espírita, eu pulava no rio. São escolhas que a gente faz. Por quê? Porque o interessante é voltar para casa. O interessante é aquela pessoa dizer que está com saudade. É aquela pessoa dizer para você que não consegue dormir porque quando você não está na cama gera um desequilíbrio energético, que você não dorme bem onde você está, outra pessoa não dorme bem onde ela está. É o desejo de voltar. Porque só tem sentido quando a gente tem como compartilhar. Papel de marido, papel de esposa, papel de filhos. Como se tornar alguém decente sem respeitar os pais? Como se tornar uma esposa ou um esposo capaz de convencer alguém que pode amar se você não respeita o pai e a mãe? Uma geração que acha que pai e mãe é feita para servir. Eu quero isso, eu quero aquilo. Pais reféns de filhos, como se fossem office boys de satisfação de desejos. Com medo de dizer não para os filhos. Com medo de perder o amor dos filhos. Esqueça. Não queira o amor dos seus filhos. A geração de hoje se peca por querer o amor dos filhos. A geração do passado nunca se preocupou em ser amada. Estava nem aí para o nosso amor. Ah, não quer me amar não? Morra. Rasga a boca, quer chorar? Rasga a boca. Se jogue, meu filho. Bata a cabeça na parede que eu levo por... Não tinha trauma na época não. Era o Targino. Eu levo pro Targino e dá ponto. Você queria fazer o teatro, né? Ai, meu Deus. Eu queimei o evangelho segundo o Espiritismo. Porque eu era evangélico, era cor do demônio. Eu queimei o evangelho segundo o Espiritismo. Minha mãe fez, tá feliz? Tá pensando que a verdade se queima? E saiu de perto de mim. Eu doido para ela se manifestar, para eu achar que era Satanás, e não fez, não aconteceu. Nem é demais, né? Uma vez eu cheguei com um produto não contabilizado no caixa do supermercado em casa, entenderam, né? O que eu quis dizer? Eu fui eufêmico porque agora com esse negócio de estar gravando esses negócios é complicado, você tem que pensar no que você diz, né? Faz muito tempo, já prescreveu. Então, se alguém já passou 10 anos. Aí minha mãe, esse negócio veio de onde? Não, vamos devolver. Pior do que a pior surra. Chegar no supermercado, chamar o gerente. Diga. Ó, é porque eu, sem querer o quê? Só faltei dizer que caiu no meu bolso na sessão de chocolate. O gerente querendo rir, mas ficou sério, né? Porque sabia da importância daquele momento em que minha mãe não estava preocupada que eu fosse amá-la. Mas informar um homem de bem. Podia nem amar ela, mas formasse um homem de bem, ela estava com consciência tranquila de que cumpriu o papel que Deus deu para ela, de educadora de alma. Pai e mãe não tem que ter medo de filho, não. Nem filho tem que ter privacidade, viu, gente? Eu sei que muita gente vai ficar com raiva de mim hoje. Só quem tem privacidade é quem pode pagar por ela. Triste do pai e da mãe que não entra no quarto do filho e não vasculha a bolsa, porque um dia, quando chega, já tem crack. Tem que se investigar. Deus lhe deu esse papel de pai, de mãe. Pai e mãe manda. E sabe por que é importante mandar? Porque se você não mandar, ele vai achar tão bom que com 40 anos ele não sai de casa. É verdade. Por que o povo não sai? É tudo confortável. A mãe é uma empregada doméstica 24 horas. O pai é um pagador de conta. Quem casa? Eu não casava. E ainda pode ficar namorando com as meninas. Você transformou num... Por que a gente saía de casa? Porque quando a gente queria mudar o canal, o pai fazia, não, estou assistindo o jornal. Mas, pai, TV é minha, casa é minha, eu assisto o que eu quiser. Entendeu? Aí você fazia, também um dia eu caso, compro minha TV, eu boto o que eu quiser. Aí sai de casa, criatura, só presta assim. É? Você facilitou, acaba não sai de casa não, meu irmão. Daqui a pouco você está pagando a conta dele, do filho dele, com 3 ou 4 mulheres diferentes. Deus me livre, acontece. Isso não é uma exceção, está virando regra. Avós que no momento de descansar vão cuidar de criança
que tem que ter novo para ter paciência de cuidar, tem que ter energia para estar atrás. E aí quando você quer educar aquele que não paga as contas, não, é meu filho, eu que educo. Como assim? Minha casa, minhas leis. É assim que uma família funciona. A terra é a casa de Deus. Qual é a lei que impera aqui? A nossa? É a dele. Quando a gente resolve fazer, dá errado. Assim também numa casa. Eles vão dizer que odeia você, que você é um pagador de mico, que você é um pé no saco, que não suporta a sua presença, que não vê a hora de sair da sua casa. E um dia vão dizer, muito obrigado por ter feito isso comigo. Então não queiram reconhecimento agora. Não é a hora do reconhecimento. É hora de educar, de se impor, de recuperar seu espaço. Se você já perdeu, você ainda paga a conta das coisas? Recupere. Eu chamo isso de reintegração de posse afetiva. Recupere o seu papel de pai e mãe. Você tem que pagar as contas? Recupere. Enquanto você pode, recupere. Vai ter inferno na casa? Vai. Não vai ser fácil. Um país que lhe invadiu, quando você vai recuperar o terreno, ele vai declarar guerra, mas depois você vai estabelecer a harmonia da hierarquia que é necessária para a ordenação psicológica de qualquer criatura. Saber que tem ordem no universo. Em Jó, naquela famosa história de Jó, no final, depois de passar todas aquelas arguras, dores, perder os filhos, tal, no final ele faz assim: por que eu posso reclamar se eu sei que toda a acusação está em mim? E isso acontece, a dor acontece, para que nós saibamos que há uma lei e há uma ordem no universo. Por que no Salmo 23, Davi, naquela belíssima oração, a mais bela oração do Velho Testamento, falando com Deus, diz: o Senhor é meu pastor, não me faltará. Olha assim, a figura do pastor, né? Meu pai, ele não me falta. Ele vai me fazer andar em pastos verdejantes. Não vai me faltar comida, não vai me faltar o básico. Vai refrigerar minha água em águas tranquilas. Também vai me dar o pão do Espírito, vai me consolar, vai dizer: tenha calma, você vai continuar, você vai vencer. Isso passa, eu já passei por isso. E ainda que eu ande sobre o vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Mesmo quando eu faço as piores escolhas, bato o carro, faço coisas que não devia, aí eu acordo, volto, filho do pródigo, ele recebe de volta. Aí ele diz: porque a tua vara e o teu cajado me consolam. É a ordem. É isso que consola. Você não confia num pai vacilante. Todo mundo gosta do professor brincalhão, que brinca, que na hora de dar o conteúdo fica falando do 13 do Campinense, que fica falando de política, fica falando de futebol, que tira onda com a galera, que conta a última piada, ou leva o vídeo do YouTube mais bombado do momento para você assistir. Todo mundo acha massa essa aula. Quando você for trabalhar ou fazer um concurso, aquele conteúdo que faltou, você não recupera. E aquele professor que faz o que tem que ser feito, que cobra o que tem que ser cobrado, que mostra o que tem que ser mostrado, todo mundo acha um saco. É aquele professor que quando é na sala o pessoal faz: vixi, não aguento ver esse professor. E na hora que a vida chama para o conhecimento está lá. E aí muitas vezes, assim, do vida enquanto professor, esse professor, graças ao Senhor, passei no concurso. Os melhores são os que cumprem o papel, os que fazem o que tem que ser feito, os que determinam respeito. A família, ela se orienta pelo respeito, pela norma. Quando a gente perde isso, perde tudo. Hoje, nós estamos num momento de crise. Os pais não sabem educar, os filhos não respeitam os pais. Temos violência urbana campeando em todo o Brasil, inclusive em Campina. E quando você vai para os criminosos, que classicamente no passado, de 20 anos atrás, eram pessoas muito miseráveis que estavam no mundo do crime, ou por causa de droga realmente pesada, ou porque queria comer, são filhos da classe média. Deseducados. Que não receberam conduta dos seus pais e suas mães. E aí nós somos como os talentos, os filhos são como os talentos, que Deus quer ver multiplicado. Na conjugação da família, quando cada um ocupa o seu papel, todo mundo se sente tranquilo. Quando cada um cumpre o papel que tem que cumprir, todo mundo se sente tranquilo. E aí nós temos uma segunda família,
que é aquele ambiente em que a gente vai trabalhar, e que se a gente tem problemas em casa, a gente tem uma tendência natural a reproduzir os conflitos de casa na família, lá no trabalho. A gente vai reproduzir os conflitos de casa no ambiente religioso que a gente faz parte. Mas o importante é continuar junto, é não desistir. Às vezes vai ser difícil. Tem umas criaturinhas que encarnam na família da gente que só a misericórdia divina para explicar depois. Mas certamente não estão por acaso. Elas estão lá primeiro porque elas testam os limites de nossa paciência e nossa tolerância. Isso é como num grupo. Aí você vai a um grupo de estudo, tem gente que discorda de tudo, né? Ai do grupo que não tem quem discorde. Ai do grupo que só tem quem concorde. Como é que você vai crescer? Se você não permite a opinião do outro, ver o lado do outro e começar a ver um novo panorama. É nesse contexto que nós temos uma família. Para que a gente faça experiências de construção da personalidade, de correções dos ambientes anteriores. Eu lembro de uma mãe que me contou uma vez, eu fui fazer uma palestra para evangelizadores infantis. Ela disse, antes de vir para aqui, eu até já contei essa história aqui, vou contar para reforçar. Ela me disse, antes de eu vir para aqui hoje, eu liguei para o meu filho perguntando se eu tinha feito certo, porque eu levava ele para a evangelização à força. Eu sou completamente favorável que a gente leve os filhos da gente para as religiões, mesmo que ele não queira. A gente não leva para o colégio, mesmo quando ele não quer. A gente não bota para dormir, mesmo quando ele não quer. Tudo a gente faz, mesmo que ele não queira, menos oferecer Deus, que é o mais importante. Porque se tudo faltar, ele tendo Deus no coração, ele vai suportar tudo e se recuperar. E aí ela me disse, e você me disse hoje de manhã que era para levar o filho mesmo que ele não quisesse. Eu digo e reforço, continuo dizendo. E aí eu liguei para o meu filho para perguntar se eu estava certa de ter feito isso a vida toda com ele. Porque esse meu filho, quando nasceu, era uma criança muito estranha, não sei o quê, começou a contar a história desse filho, que e lá para frente, aí eu liguei para minha filha, comecei a perguntar a ela se eu tinha feito certo em ela ter vindo à força para a evangelização. Aí eu fiquei na minha cabeça, oxe, era um filho, agora virou uma filha, que negócio estranho é esse? Era um travesti. E ele disse, hoje ele é um travesti na Espanha, e eu perguntei para ele, eu fiz certo? Ele disse, mamãe, sim. Porque a senhora sabe que eu não sou uma pessoa boa. A senhora sabe disso. Mas eu seria muito pior se eu não tivesse ido para a evangelização. Porque tem hora que eu estou aqui, mãe, com vontade de matar o povo. De ódio. Aí eu lembro do Umbral, de André Luiz, aí eu desisto. Veja, essa mãe, ela cumpriu a tarefa, não foi de transformar aquele espírito. Foi de diminuir o nível de equívoco. Qualquer contribuição que a gente possa dar na educação dos filhos é bem-vinda. O que vocês viram aqui, nessa representação belíssima, você está de parabéns, Deus lhe abençoe. Essa representação belíssima que o momento mais bonito não foi a reunião da família, foi o resgate. Uma única criatura resgatada é festa nos céus. Uma única. Eu fico preocupado, Deus está lá querendo pegar alma por alma, bem lentamente, porque Ele criou o mundo eterno. E nenhum rebanho, nenhuma ovelha do seu rebanho vai se perder. Uma a uma. Hoje, quando eu faço o evangelho na minha casa, eu convido os obsessores. Primeiro porque eles vão mesmo, então não tem o que fazer. Né? Só que eu convido porque eu digo assim, meu irmão, eu não lembro o que eu fiz para você. Eu sei que eu me equivoquei. Se você está aqui é porque eu me equivoquei. Mas eu sei que você sofre mais do que eu. Talvez eu não tenha conseguido lhe convencer ainda de minha mudança. Talvez nem eu tenha me convencido de minha mudança, mas eu estou tentando. Então venha comigo, porque eu estou tentando aqui, ó, tentando seguir isso que eu leio. Às vezes cai a mesma mensagem, 3, 4 evangelhos seguidos. Acho que o evangelho está quebrado. Aí eu pego o outro. Aí abre, é a mesma coisa. Não, esse evangelho está viciado. Aí eu vou e boto um negócio, um marca-texto assim. Aí abre a mesma mensagem. Aí está faltando dizer, é para tu mesmo, criatura, entende? E eu convido para participar, porque se ali está a fonte em Jesus, no seu evangelho, o caminho da minha renovação está dele, está de todos nós. E o evangelho é o caminho da harmonia, da pacificação e da convivência familiar e da fraternidade universal, que só vai ser vivenciada quando a família funcionar plenamente. Porque a fraternidade universal é a família universal. E quando todas as famílias forem funcionais, naturalmente nós veremos uma fraternidade universal. Porque Deus nos criou para um dia
no nosso projeto evolutivo, a gente abrir a porta, passar um estranho e sentir por ele o mesmo amor que sente pela mãe. Imagina que lugar maravilhoso é esse. Em que o amor ele se expande para todas as criaturas sem que elas tenham que ter feito alguma coisa para a gente, sem que seja uma troquinha infantil. Não, é simplesmente tão natural quanto respirar, amar as pessoas. Enquanto nós insistimos em não fazer isso, a gente sofre. E esse sofrimento não é provocado por Deus, é por nossas escolhas. Ele acontece para que a nossa alma se alerte, para que a gente baixe a guarda, baixe a crista, se humilde e perceba que nós só somos o que somos. Nenhum de nós é isso. Nós só somos o que somos pelo resultado de muitos amores. Amor de mãe, amor de pai, amor de avó. Amor com limites. Não são de seres perfeitos e angélicos. Amor das pessoas que nos amaram como elas podiam. As dificuldades que nós passamos na infância eram necessárias para lapidar o nosso espírito. Todas. Amor das pessoas. Amor de professores. Muitos dos quais nos ensinaram sem nenhuma condição salarial ou de estrutura, mas estavam lá para educar. Aquela pessoa que trabalhou na sua casa e fez sua comida e lavou sua roupa, ela foi essencial para você ter mais tempo de estudar. Nós somos o resultado dos outros. Não tem para que essa arrogância. Não há como. Veja como a solidão é destrutiva. Veja como quem vive só vive no inferno. Porque embora João Possart tenha dito que o inferno são os outros, o inferno é a solidão. E Deus nos fez para vivermos em fraternidade. Nós somos gregários, temos necessidade dos outros para a natureza. Nossas famílias não são perfeitas, porque não existem famílias perfeitas. Mas essas pessoas estão juntas com um grande propósito. Deus permitiu assim, para que se ali construísse pontes onde havia abismos. Perdão onde havia ressentimento. E mais amor aonde já há amor. Que Deus ilumine a família de cada um de vocês aqui, de todos nós. Nossos pais, as pessoas que nós amamos, as pessoas que nós temos dificuldade de conviver. Que Deus trabalhe o nosso coração e o coração dessas pessoas. E muitas dessas pessoas que não têm diálogo, em que você não pode conversar, converse com o espírito dela. Comece hoje, faça uma proposta a vocês. Uma proposta. Comecem hoje uma campanha de diálogo alma para alma. Chegue no seu quarto, chame Deus, que é Pai seu e dessa pessoa, e diga: papai, tu vai intermediar essa relação. Eu não tenho como conversar com essa pessoa, ela não abre nem a boca para falar comigo, ela me odeia, eu tenho dificuldade de olhar para a cara dela. Eu, meu ego atual, Rossandro e João, não dá para conversar, mas eu, alma eterna, e João, alma eterna, vamos conversar na prece. Todos os dias eu vou fazer preces e conversar com essa criatura. Me perdoe, se desarme, eu vou me desarmar. É uma campanha, sem esperar que no outro dia ela dê um sorriso para você, que isso é fantasia. É uma campanha na qual você vai começar a conversar com a alma eterna. Porque vai se encontrar um dia, se você puder antecipar, melhor ainda. Não conversa com ela ainda, vai desarmando lá em cima. Desarma ela e desarma você. Uma conversa. Às vezes é um filho. Quando ele estiver dormindo, senta do lado dele e conversa. Me baixinho: meu filho, nada do que eu faço é para destruir. Tudo é para o seu bem. Mesmo que às vezes eu não diga da melhor forma, o meu objetivo é o melhor. E vai fazendo prece, vai conversando com as pessoas, atingindo a alma delas. Oração consistente, persistente, disciplinada, falando alma a alma. Quando você pensa que não, aquela pessoa começa a ficar mais leve, ela começa a olhar para você com mais leveza. Você começa a ver que não tem mais aquela nuvem de ressentimento, que não tem mais um rosto enrijecido, ainda não tem diálogo, mas você começa a ver o poder do amor, sem fantasias. Façam o seguinte: escolham uma pessoa que você tem dificuldade e façam um trabalho de prece até o dia 31 de dezembro de 2013. E aí sim, vocês vão ver o que é um verdadeiro ano novo. Deus ilumine a todos e ilumine a família UF.